Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Este é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. E o vídeo de hoje é sobre Ciclope. Scott Summers é um personagem tão complexo que sua história começa muito antes dele nascer e tem a participação dele próprio. 1888. Nathanael Essex, cientista correligionário de Darwin, mas que vai muito além dele nas suas crenças sobre a evolução humana, acaba atraindo a atenção de uma criatura muito mais antiga, aquele que nós vamos conhecer no futuro como o vilão Apocalipse. Apocalipse usa sua tecnologia celestial para evoluir Nathanael Essex e torná-lo um dos vilões que nós mais citamos aqui no canal, o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro, já desde antes de sua transformação, fazia experiências com moradores de rua e outras pessoas que ele considerava indesejáveis em sua sociedade. Ele mantinha vários deles prisioneiros nos túneis dos esgotos, até que visitantes do futuro, não identificados e não conhecidos por Sinistro, o enfrentaram e libertaram essas pessoas. Sinistro ouviu muito bem o sobrenome daquele casal, o sobrenome Summers, mas não foi ouvido apenas por eles. Foi ouvido também por dois dos moradores que foram libertos e que continuaram sua vida na América. Lá, eles decidiram, em homenagem ao casal que o salvou, assumir também o sobrenome Summers ao passar pela imigração. O Major Christopher Summers é casado com Anne Catherine Summers e tem 2 filhos. Durante um voo sobre o Alasca, sua aeronave começou a apresentar muitas dificuldades. Ele percebia que algo estava acontecendo e imaginava que o avião estava caindo. Ele estava com toda a família, era um voo civil, no qual ele estava apenas pilotando para o entretenimento deles e também para ver os avós das crianças. Bom, desesperado para salvá-los e tendo apenas um paraquedas, ele e a esposa decidiram que o filho mais velho, Scott Summers, usaria o paraquedas e carregaria seu irmão ao saltar para que pudessem sobreviver. Esse irmão seria Alex Summers, o futuro destrutor. O que o Major Christopher Summers não sabia é que o avião não estava caindo e as dificuldades anormais não eram fruto de alguma falha técnica, mas sim o avião estava sendo abduzido pelo Império Shi'ar, na época governado por Diken, irmão de Lilandra e de Rapina, irmão mais velho. Diken, com a tecnologia Shi'ar, já tinha detectado que no ventre de Anne Catherine existia um mutante extremamente poderoso. No ventre, vejam, ele já conseguia perceber o potencial dessa criança. E toda a abdução foi feita apenas para extrair esse feto, para que ele pudesse ter seu crescimento acelerado nas câmaras tecnológicas de Shi'ar. A extração do feto, infelizmente, matou Anne Catherine. O Major Christopher Summers, achando que a esposa havia morrido e que o bebê não havia sobrevivido, escapou e, não podendo voltar à Terra, se juntou aos piratas siderais e começou seu longo confronto com o Império Shi'ar, que havia lhe tirado a esposa e lhe tirado do planeta Terra. Enquanto isso, Scott Summers e Alex Summers haviam sobrevivido à queda, mas Scott ficou inconsciente por vários dias. Eles foram encaminhados a um orfanato e apenas o irmão Alex pôde ser adotado, uma vez que Scott não estava em condições. Esse orfanato era gerido nas sombras pelo Senhor Sinistro. E o Senhor Sinistro, que havia gravado o nome Summers desde sua última interação com a família, sua última e primeira interação também, se interessou muito pelo rapaz em coma. Ele fez vários experimentos e é muito provável, inclusive, que desses experimentos ele tenha criado um outro personagem muito importante para o cânone dos X-Men. O Ciclope chegou a ser adotado uma vez por uma pessoa muito mal intencionada que queria usar seus poderes para assaltar bancos. Mas ele acabou devolvido ao orfanato e, antes que o Senhor Sinistro fizesse mais experimentos, ele foi adotado finalmente por Charles Francis Xavier. Vivendo com Xavier, ele integraria a primeira formação dos X-Men,
e conheceria o grande amor de sua vida, Jean Grey. Pouco tempo depois, antes ainda de ter a chance de se declarar para Jean Grey, ele e todo esse time de X-Men seria levado para a época contemporânea a nós, o nosso presente. Na verdade, um passado muito próximo, onde eles passariam um longo período, mas teriam suas memórias desse período apagadas antes de serem devolvidos ao passado para que nada pudesse ser mudado. Após esse período, no que para ele foi o futuro, Scott ainda viveu várias aventuras com os X-Men originais. Chegou até, durante um muito curto período, ser substituído na liderança da equipe pelo Mímico, Calvin Hank. Um não mutante foi incorporado às fileiras dos X-Men, mas que era extremamente arrogante e sofria de um excesso de autoconfiança. E Scott, em contrapartida, era extremamente humilde, então Xavier fez essa substituição a fim de manter Calvin Hank na equipe, pois ele não aceitava ser liderado por outra pessoa. Infelizmente, mesmo esse curto período foi um tanto trágico, pois Calvin Hank terminou dado como morto. Dado como morto, como vocês vão ver nesses vídeos. E viram em vários outros vídeos, ninguém no universo Marvel fica morto para sempre. Né? Ciclope encontraria seu irmão, Alex Summers, nas mãos do vilão conhecido como Faraó Vivo, o resgataria e o traria para os X-Men. E, pouco depois disso, a equipe, já contando com seu irmão e também com Polaris, a filha de Magneto, desapareceria em Krakoa, que eles não sabiam, mas era uma ilha viva. Xavier recorreu então aos mutantes na Ilha Muir. Na Ilha Muir existiam mutantes que Xavier tinha conhecimento da existência, mas que eram pacifistas e não tinham interesse nenhum em envolver-se em seu projeto dos X-Men. Por isso estavam sob a tutela de Moira McTaggart. Um deles era justamente o irmão perdido dos outros dois Summers, Gabriel Summers, que conseguiu se libertar dos Shi'ar depois do pai. Gabriel não sabia que tinha irmãos, mas Xavier já desconfiava que ele fazia parte da família. Ele então, com esse argumento, convenceu Gabriel a levar uma equipe dos mutantes que estavam na Ilha Muir a Krakoa tentar libertar o irmão. A missão deu certo. Era para libertar toda a equipe, mas eles acabaram tendo êxito apenas em libertar Ciclope, porém ficaram para trás para que Gabriel pudesse embarcar o irmão. Gabriel acabou ficando para trás também e apenas Ciclope retornou para Xavier. As memórias desse evento foram apagadas da mente de Ciclope, para que ele não debandasse após saber que Xavier acabou sacrificando um irmão que apenas Xavier sabia da existência e que foi negado a Ciclope o conhecimento dele, da existência dele. Assim, sem saber de tudo isso, Ciclope acabou recrutando junto com Xavier a segunda formação dos X-Men, os popular novos X-Men, e voltou ao resgate do restante da equipe, que foi bem sucedido. Ele agiria como líder da nova equipe durante vários meses, até que durante os eventos da Saga da Fênix Negra, Jean Grey, o grande amor de sua vida, seria dado como morta, e ele acabaria por tirar uma licença dos X-Men. Nessa licença, Scott conheceu Madeline Pryor. Apaixonado por ela, Scott se casa pela primeira vez, e pouco depois nasce o filho, Nathan Christopher Summers, que, muito mais velho, se tornaria o nosso Cable. Pouco depois do nascimento da criança, Scott voltaria durante algum tempo à vida de super-herói. Mas ele ficaria dividido entre essa vida e a vida de marido e pai. E bem nesse interim, Tempestade já havia assumido a liderança dos X-Men de maneira provisória e não queria devolver ao cargo ao Ciclope. Os X-Men também estavam bem acomodados com ela como líder. E isso foi resolvido com um combate corpo a corpo, no qual valia o uso de poderes, mas Tempestade estava sem poderes. Porém, sem que Tempestade soubesse, Madeline Pryor, que era telepata, atrapalhou o Ciclope para que Tempestade pudesse vencer, e assim Ciclope voltasse à aposentadoria e, consequentemente, aos cuidados com a família. Isso duraria pouco, porque Ciclope, pouco depois, seria informado do retorno de Jean Grey. Acabaria por voltar para averiguar a situação, deixando esposa e filho em Anchorage, Alasca, onde eles passaram a viver depois de sua
aposentadoria, e acabaria por se perder deles, que também seriam dados como mortos. Sem ter para onde voltar, Ciclope ficaria junto aos X-Men originais, que se reagruparam ao retorno de Jean Grey, e acabaria formando sua segunda equipe mutante, o X-Factor. Ciclope demora muito para se reencontrar com sua esposa e filho. Nesse meio tempo, acontecem algumas situações que só aconteceriam, que hoje, o leitor dos dias de hoje, se revisitar a revista, for ler a revista pela primeira vez, vai estranhar. Porque são situações que nós, um pouco mais velhos, estamos acostumados e que os mais jovens vão achar completamente surreais. Né? Ciclope não encontra mais sua esposa e seu filho porque não existia telefone celular. Porque ele vem, né, acredita, eles foram dados como mortos, mas a sua esposa Madelyne Pryor faz várias tentativas de falar com Scott, ligando para o lugar onde ele estava hospedado, mas ele não está mais lá. E ele não tem porquê, uma vez que ele ficou sabendo que eles estão mortos, deixar um outro telefone de contato. Ele está falando diretamente com as autoridades de Anchorage, Alaska, onde supostamente o crime, a destruição da casa onde eles viviam e a morte da mulher e o filho aconteceu. Ele não tem mais para quem dar satisfações, exceto seus amigos do recém-fundado X-Factor. Então, várias vezes nós vemos telefones tocando sem ser atendidos. Inclusive o Scott também liga a tentar dar satisfações em sua casa e ninguém vai atender porque eles estão sendo perseguidos. E tudo isso, toda essa situação, aconteceu por um motivo muito simples. O mesmo que nós pudemos ver no vídeo do X-Men. A verdade é que o filho de Ciclope e Madelyne Pryor foi engendrado por Sinistro, com um método diferente dessa vez. Ele esperava, depois de sua interação com o Ciclope, com o casal Summers, em 1888, ele ficou monitorando a família e esperava que o fruto da união daquele casal com quem ele teve contato em 1888 fosse um mutante magnífico. Uma vez que, com Jean Grey dada como morta durante a saga da Fênix Negra e Sinistro acreditando nisso, não havia mais a possibilidade de tal bebê nascer. Então ele, com o material genético colhido durante todos esses anos de pesquisa e acompanhamento, ele produz um clone de Jean Grey, que é Madelyne Pryor, mas não é um clone idêntico. E ele enxerta em sua mente memórias para que ela tenha uma vida real, para que ela acredite em si mesma, inclusive. E ele a planta na vida de Ciclope. E Ciclope, tomado pelo luto, tomado pela dor pela morte de Jean, aquela pessoa teve sua personalidade programada para agradá-lo e para lidar com o luto. Então eles se envolvem romanticamente de maneira natural, mas foi tudo orquestrado por Sinistro. E aquele bebê é o fruto que ele quer colher. E é disso que Madelyne Pryor está fugindo. Ela não sabia disso, ela sequer imaginava que sua vida fosse uma farsa. Mas alguém invadiu sua casa, levou seu filho, tentou matá-la, ela fugiu. Somente durante os eventos da saga Inferno ela vai saber toda a verdade. O problema é que, além da verdade por si só ser extremamente chocante, a pessoa saber que toda a vida que se lembra não é real, não existiu, ela vai se deparar, se rever finalmente o ex-marido e vai encontrá-lo ao lado de Jean Grey. E aí ela vai surtar de vez, a ponto de chegar à conclusão de que se ela não é real, o filho que ela teve também não é, e decidir matar a si mesma e ao garoto. Ela é impedida pelos X-Men e acaba morta. Isso tudo durante a saga Inferno, que também terá vídeo aqui no canal. Provavelmente na nossa coluna de sexta-feira, pedidos nos comentários, não nessa sexta. Bom, a partir daí Ciclope passa a criar seu filho sozinho. Ciclope não sabe, mas ele já interagiu nessa altura com outro filho seu. Mais ou menos. O que acontece é que em um futuro alternativo que não se concretizou, Ciclope teve um outro filho com Jean Grey, uma menina, Rachel Summers, que viajou de volta ao passado para impedir os eventos de sua linha temporal. Ela veio da mesma linha temporal de onde veio Lince Negra durante os eventos da saga Dias de um Futuro Esquecido, outra das sagas na nossa lista para vídeo extra aqui do canal. Bom, Rachel Grey ficou escondendo sua identidade, principalmente porque ao chegar ao passado se deu conta que era o passado errado, pois sua mãe estava até morta no futuro do qual ela veio, mas não estava morta naquela época para a qual ela retornou.
Então, ao encontrar e saber que Jean Grey já havia morrido, ela percebeu que aquele era o passado errado e que ali qualquer mudança que ela fizesse não alteraria a sua linha temporal, onde sentinelas dominaram a Terra. Rachel Grey se uniu aos X-Men, depois se perdeu dos X-Men e se uniu ao Excalibur, quando os X-Men foram dados como mortos durante a queda dos mutantes, e teve uma longa e ativa vida no século XX e XXI. No futuro, muito velha, mas ainda com resquícios da Força Fênix que herdou da mãe, ela consegue se manter viva e estará viva quando esse filho que Ciclope está criando junto com Jean Grey, o filho de Ciclope e do clone de Jean, chegar ao futuro. Esse bebê é tão poderoso que era capaz, inclusive, de levitar telecineticamente pouco depois de andar. Nathan Christopher. E Apocalipse, apesar de não saber dos planos de Sinistro, percebeu que a existência daquela criança ameaçava sua própria existência. Então ele contaminou a criança com um vírus tecno-orgânico, muito semelhante ao vírus da raça Falange e de Werlock, do qual nós já falamos aqui no canal no primeiro vídeo de pedidos nos comentários, e também falamos da Aliança Falange, e falamos também em programa de extermínio. E a criança ia morrer desse vírus. Então, essa Rachel Grey, não aqui, é a mesma personagem que está viva no presente, faz parte do Excalibur, já fez parte dos X-Men, mas sua versão muito mais velha, que passou por tudo isso e vive 2000 anos no futuro, no período em que se espera essa criança, envia uma pessoa ao passado, pois ela sabe o desfecho dos eventos. E essa pessoa faz uma proposta a Ciclope. Ela pode salvar seu filho. Existe cura para o vírus que acomete seu filho. Mas só 2000 anos no futuro. Ciclope pergunta, mas eu verei ele de novo? Não. Se você abrir mão de seu filho, ele vai viver, mas você nunca mais o verá. E assim, criança é removida e levada, e esse é um outro momento muito importante que marca o cânone desse personagem, que é o Ciclope. Esse bebê, depois nós saberíamos, é o Cable. Inclusive, Ciclope já teve contato com ele nessa altura, né? Vocês veem que é uma viagem, é uma história cheia de viagens no tempo. Então, Ciclope finalmente se casa com Jean Grey. Como presente de casamento, a filha não nascida do casal, a filha do casal que só existiu em um futuro alternativo, Rachel Grey, ou Rachel Grey Summers, permite a eles viajar até o futuro e criar o filho de Ciclope, que infelizmente foi levado ao futuro muito jovem, o rapaz que depois voltou como o já adulto e mais velho que o pai, Cable. E os dois aproveitam a oportunidade. Passam meses no futuro, meses não anos, o jovem chega a se tornar um rapaz enquanto eles estão cuidando dele. Isso é mostrado nas aventuras de Ciclope e Fênix. E no retorno desse período que eles passaram criando o Nathan Christopher, criando o futuro Cable, em um futuro governado por Apocalipse. É importante dizer, e é um futuro sobre o qual vou falar mais no vídeo do Cable, que também vai acontecer aqui no canal. É na volta dessa viagem no tempo que eles vão parar na Era Vitoriana e vão ser os viajantes no tempo que libertam seus próprios antepassados, quer dizer, os antepassados no caso de Scott, aqueles que vão dar origem, depois de fugir da Inglaterra, à família Summers na América. Ciclope e Jean teriam uma vida razoavelmente feliz e alguns dilemas sobre constituir família e continuar como X-Men. Pouco mais adiante, Ciclope seria dado como morto a primeira vez, numa história muito fraca, a Saga dos 12, voltaria pouco depois. E durante os eventos de New X-Men, Ciclope teria um caso com a Rainha Branca. Por fim, nesse arco, Jean Grey também morreria mais uma vez, e Ciclope e a Rainha Branca acabariam por ficar juntos. Outro evento importante pouco depois dessa fase é durante o arco Surpreendentes X-Men Perigoso, quando Ciclope rompe com Xavier, sua principal figura paterna. Depois, durante os eventos de Vingadores vs X-Men, Ciclope acabaria não só possuído pela Força Fênix, que já substituiu Jean Grey, como também ascendendo a Fênix Negra,
E confrontado por Charles Xavier, que sempre foi sua figura paterna, Scott acaba por, imbuído desse poder e dominado pela Fênix Negra, matando o pai adotivo. Ele seria preso por isso e libertado por Magneto, que estava nessa época ao lado dos X-Men, inclusive sob a liderança de Ciclope. Juntos, eles iam encabeçar uma nova equipe de estranhos X-Men, Uncanny X-Men, ou Fabulosos X-Men, como é a tradução brasileira, e ia se encontrar com sua versão mais jovem, que já esteve no nosso presente e que se esqueceu, como eu falei no começo do vídeo. Esses eventos foram mostrados na fase Marvel Now, publicado aqui no Brasil pela Panini como Nova Marvel. O Ciclope teria uma grande fase como um rebelde, um defensor do que ele chamava a Revolução Mutante, apesar dele não esclarecer exatamente o que pretendia. E depois ele chega até a se aposentar no final dessa fase, mas ele volta por conta das névoas terrígenas, e é justamente tentando impedir a propagação das névoas terrígenas e tentando entender o que realmente elas causam nos mutantes, que Ciclope vai acabar morrendo em A Morte do X. Depois dos eventos da Morte do X, Ciclope retornaria mais uma vez. Ele seria ressuscitado com a ajuda de seu filho Nathan, agora uma versão mais jovem de Cable, mas que, tendo conhecimento de todos os eventos que se desenrolaram no presente, pois veio de um futuro muito longínquo, esse jovem Cable sabe de um ponto no tempo onde, após a morte do pai, a Fênix retornará e tentará convencer Jean Grey, uma ressuscitada Jean Grey, a ser sua hospedeira. Ela não mais duplicar o corpo de Jean Grey, mas as duas serem uma só. E parte da tentativa de manipular Jean Grey da Fênix envolve ressuscitar por alguns instantes o falecido Ciclope, seu marido, o homem que ela mais amou em vida. Jean, mesmo assim, declina do convite da Fênix, que devolve Ciclope ao seu estado de morto. Cable, sabendo disso, convenceu um cientista do tempo presente a produzir um aparelho altamente teórico no qual esse cientista já trabalhava. Esse aparelho foi enxertado no peito de Ciclope, do falecido Ciclope. E, quando a Fênix o devolveu ao seu estado morto, parte da energia da Fênix ficou armazenada no aparelho projetado por esse cientista. E depois, essa mesma energia foi usada para regenerar Ciclope e trazê-lo de volta. Ciclope, recém-ressuscitado, encontrou os X-Men desaparecidos e encontrou o também recém-ressuscitado Wolverine. E na fase atual publicada pela Panini, eles estão em vias de encontrar os demais X-Men. E isso é tudo que foi publicado em português sobre o Ciclope até o momento. O Ciclope, claro, teria participação em outras mídias, como todos os personagens de X-Men já tiveram. Muito popular, Ciclope foi adaptado para todas as mídias para as quais os X-Men também foram adaptados. Então você pode vê-lo nas animações em Pride of the X-Men, pode vê-lo na adaptação clássica de 1992, em Wolverine e os X-Men mais recente, em X-Men Evolution, ele também está lá. James Marsden interpretou o Ciclope em X-Men 1, 2, 3 e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Tim Pocock interpretou Ciclope em X-Men Origins Wolverine. E o mais recente é Ty Sheridan interpretando Ciclope em X-Men Apocalipse e X-Men Fênix Negra. Bom, esse é o resumo da trajetória, da origem e de todo o caminho percorrido por Ciclope até o momento. É claro, haverão muito mais aventuras com esse personagem tão importante para o cânone dos X-Men. E nós traremos, como sempre, elas aqui no canal Fator X. Espero você de volta no próximo vídeo. Espero que o seu vídeo o agradou. Você possa curtir e compartilhá-lo para nos ajudar na divulgação do canal, para aumentar a visualização do mesmo. Se você puder fazer isso, eu acredito que você já, inclusive, é nosso inscrito. Mas se não for, por favor, se inscreva. Aproveite e ative o sininho para receber nossas notificações. Muitos vídeos são produzidos aqui, no mínimo 2 vídeos por semana, com eventualmente um vídeo extra. E seria muito bom que você ficasse por aqui de agora em diante. Também queria aproveitar, antes de me despedir,
e dizer que o canal agora tem um parceiro, HQ, encadernaçãocaseira.com, onde você pode encontrar box para suas coleções de revistas da Panini e até mesmo encadernar as revistas que você já tem e quer conservar melhor. O link do nosso parceiro está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.